Paz e graça a todos. Que coisa boa estarmos neste domingo, dia do Senhor. Todos os dias são do Senhor, mas este dia em especial, lembramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a cada primeiro dia da semana, como a Bíblia diz, no primeiro dia da semana. Em especial, neste domingo, podemos começar, assim Deus nos permita, estes 6 domingos da família, para a gente pensar mais seriamente sobre família, mais enfaticamente sobre família, e a cada domingo você vai ter um subtema. Nós temos um tema, que é o tema para estes 6 domingos, que será então família, tempo de restaurar. Passamos aquela pandemia tão agonizante, não quer dizer que o vírus não esteja aí, o pecado continua aí. Passamos às vezes momentos agonizantes. E agora então nós paramos um pouco para pensar sobre a necessidade de restaurarmos algumas coisas na família e pensar algumas coisas mais seriamente. Não dá para tratar de tudo em 6 domingos, mas todos os domingos, pela manhã e à noite, ele será o mesmo subtema. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre família, tempo de restaurar, hoje sobre a luta pela família. Nós precisamos lutar pela família. Eu convido você a abrir no Salmo de número 126, Salmo de número 126, nós vamos ler o versículo 4, a gente vai fazer uma pequena adaptação. A versão atualizada, ela diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. A nova versão transformadora, que já é de alguns anos, a versão atualizada, ela tem mais de 50 anos, e ela é chamada, como assim foi colocado naquela época, o nome, versão atualizada, a Almeida Revista Atualizada. A corrigida era mais antiga, e a nova versão transformadora é de alguns anos. Ela traz então este versículo desta forma: restaura, Senhor, nossa situação, como os ribeiros, os riachos, revigoram o deserto. Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Eu quero convidar você a gente dizer esse versículo, só trocando situação por família, só para que a gente traga para o nosso contexto de família. Vamos ler juntos, então, o versículo, trocando situação por família. Vamos ler. Restaura, Senhor, nossa família, como os riachos revigoram o deserto. Vamos ler de novo. Restaura, Senhor, nossa família, como os riachos revigoram o deserto. Nós vamos convidar as crianças, nós vamos orar por elas nesse momento. Vamos orar pelos pequeninos, por nossas vidas também, por nossas famílias. Vamos orar ao Senhor. Todo mundo de olhinho fechado, vamos fechar os olhos. Todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela bênção de estarmos reunidos como a grande família, a tua igreja, que congrega tantas e tantas famílias aqui representadas. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre nossas vidas. Que o Senhor restaure valores preciosos que precisamos, para que como família possamos glorificar o teu nome, Senhor. Porque glorificando o teu nome, nós desfrutaremos da felicidade, das bem-aventuranças que o Senhor deseja para cada um de nós, como pessoa, como indivíduo, mas também, Senhor, como família. Família que o Senhor instituiu, criou, para honrar e glorificar o teu nome, para te exaltar e para desfrutarmos das bênçãos que o Senhor tem para cada uma das nossas famílias e vidas individualmente. Abençoa os nossos pequeninos, nos abençoa como adolescentes, jovens, adultos, idosos, para que possamos ser bênção na vida uns dos outros e possamos ser instrumentos teus para abençoar a família que o Senhor nos deu. E assim, Senhor, também podermos abençoar a grande família, a tua igreja.
Nós te oramos, Pai, assim, pedindo a tua bênção, direção, iluminação do teu Espírito Santo para compreendermos a tua palavra e que o teu Espírito aplique-a às nossas vidas. Bem como, Senhor, fala ao coração dos nossos pequeninos, através das suas professoras e professores. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Não é de hoje que nós estamos em luta pela família, e nós precisamos resgatar esse valor. Muitas vezes Deus nos dá alguns alívios na vida, e a gente desfruta de momentos de lazer, de bênção, e o grande perigo, alerto você, o grande perigo na vida do crente é ele pensar que ele está num parque de diversões, que ele está passando por essa vida como se estivesse num parque de diversões. Abra seus olhos. Nós estamos no meio de uma guerra muito séria, muito, muito séria. Possivelmente deveria relembrar isso hoje à noite. Eu recordo-me quando, numa audiência pública, no Congresso do nosso país, há anos, isso se tornou público, internet e tudo, em que uma pessoa dizia clara e abertamente, não foi códigos, não, claramente, nós temos que desconstruir a ideia de família judaico-cristã, judaica-cristã, claramente. Não arrodeou, para ser direto e dizer, nós temos que desconstruir a ideia de família judaica-cristã. Que ideia de família judaica-cristã é essa? Onde é que você vai encontrar uma ideia judaica-cristã de família? Na Bíblia. É onde você tem o judaísmo e o cristianismo. É onde você encontra a ideia que, na verdade, é a ideia de família bíblica, criada, instituída por Deus. Nós estamos em guerra. Nós cantamos aqui, celebrai. Nós cantamos sobre este rei que ressurgiu. E eu estava atrás, 3 bancos atrás, vendo a irmã Silvia aqui, mãe da irmã Fernanda, a professora Fernanda, e ela estava tão animada que eu disse, olhe, nas palmas ali, e eu tentando acompanhar ela, tentando ir no ritmo animado dela. E quando ela levantou as mãos, eu disse, eu acho que a igreja vai subir, eu vou levantar minhas mãos também, para eu subir junto com ela, na animação e fé que nós precisamos ter no Senhor Jesus Cristo. Ele ressurgiu. Quando a gente cantou aquele louvor belíssimo que retrata o Salmo, cabeças erguei, abram os portões e vejam o Rei da Glória entrar. Era quando o rei saía com o seu exército e voltava vitorioso. Lembre-se que Saul saiu, tentou se esconder, mas era o desígnio de Deus, ele iria morrer naquele dia, e não deu outra. Ele tentou se disfarçar, e uma flecha, diz a Bíblia, atirada ao acaso. O soldado filisteu lançou, o flecheiro lançou a flecha ao acaso. Como acontecia? As flechas eram lançadas, cada um que tentasse se livrar das flechas. Uma flecha pegou Saul e o feriu. Não teve como escapar. Mas o rei então volta em glória. O rei que voltava vitorioso, voltava ali com seu exército para entrar na cidade aclamado. Se você assistiu Ben-Hur, há uma cena impressionante. Ben-Hur faleceu e a história que circulava na região e tinha um exército inimigo vindo para cercar a fortaleza, aquela coisa toda na história. E aí então começou a sair a notícia que Ben-Hur, que era tão temido, havia falecido. E isso encheu de esperança o exército inimigo. A gente vai vencer. O comandante deles está morto. A gente vai vencer. Isso é um estímulo para a gente. Mas ainda era dúvida. E o exército então tenta cercar a fortaleza e de repente, num dado momento, as portas se abrem e o exército sai. Eles tinham colocado Ben-Hur em cima do cavalo. As pessoas não tinham percebido, e aí ele morto ali, cavalgava sustentado, madeiras, o que fosse ali em cima do cavalo, sustentando o corpo dele. E ele em cima do cavalo,
saindo e o exército atrás dele. E aí o inimigo bateu em retirada, que o exército ia com tudo, entendendo que o seu comandante estava ali. O nosso comandante não está morto. Ele morreu e ressuscitou, como nós declaramos, e como o Salmo, como toda a palavra de Deus fala. E a palavra então nos diz aqui: restaura, Senhor, a nossa situação, restaura, Senhor, a nossa família, como os riachos revigoram o deserto. O Salmo, ele começa falando de restauração. Quando o Senhor restaurou a sorte, a situação de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Até chegar neste nosso quarto versículo. A palavra nos fala logo no início do Salmo sobre restauração. E esse Salmo está centrado na ação de Deus. É isso que nós nunca podemos esquecer. Não há restauração verdadeira, plena, total, se Deus não agir nos nossos corações. Se Deus não agir nas nossas famílias. Se Deus não agir na vida da igreja. Ela será uma restauração capenga, falha, limitada, se Deus não agir. E é impressionante porque o Salmo, então, nos diz o salmista: restaura, Senhor, a nossa situação, e aí estamos aplicando a família, a nossa família, como os riachos revigoram o deserto. Quem aqui já esteve em algum deserto físico mesmo? Você já esteve? No deserto, Saara não, deserto mesmo, deserto pesado. Não, eu também nunca estive não, tá certo? Nunca estive. Deserto. O Negueb é uma região desértica, ao sul de Israel, muito conhecido. Quase chegando no Monte Sinai, onde Moisés é entendido, e a palavra nos fala que ele recebeu os 10 mandamentos. Lá Deus falou com Moisés. Lá Deus fez uma aliança com o povo. Aquele povo que saiu do Egito e caminhou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Tinha um caminho mais curto para fazer, mas esse povo começou a murmurar, e então também Moisés, que era para tocar a rocha, nós sabemos bem, e a rocha apontava, simbolizava o Senhor Jesus Cristo, e ele pega a sua vara, em vez dele tocar na rocha, para que Deus fizesse um milagre e pudesse então ali sair água, como aconteceu, ele bate com o cajado, bate com a vara na rocha, ele fere a rocha, ele bate na rocha, era só para tocar. Moisés estava estressado, nervoso, o povo era cabuloso. Aí você já está pensando: meu Deus, não vamos estressar os pastores, não vamos estressar os presbíteros, os diáconos, os líderes de ministério. É verdade, você pode levar uma varada. Algum dos líderes perder a paciência e meter a vara em você, entendendo que não está metendo na rocha, a rocha é Cristo. Então não estresse seus líderes, cuide de seus líderes, ore por eles, ajude-os, busque compreendê-los. E aí então Deus diz: olha, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Que dureza. Um homem que viu a glória do Senhor. O homem, como a Bíblia diz, que depois de Moisés, nenhum profeta se levantou como ele, com quem Deus tratasse face a face, no sentido que Deus falava tão claramente com Moisés. Ele disse: a minha glória vai passar, tu me verás por trás, não verás a minha face. O homem não pode ver a face de Deus. A glória tremenda, tu verás então a minha glória passando entre as fendas da rocha, mas tu não verás a minha face. Mas a esse Moisés tão amado por Deus, tão usado por Deus, Deus disse: olha, você vai ver a terra, mas você não vai entrar. Eu mandei você tocar a rocha, você bateu, você não vai entrar. E tem mais, Moisés, esse povo que você está levando, esse povo aí também não vai entrar não. Sabe quem vai entrar? Os filhos desse povo, que então eles foram nascendo, que saíram da terra do Egito, ainda crianças, mas
esses adultos que estão murmurando, esse povo não vai entrar. Esse povo está dizendo o tempo todo assim, porque Moisés fez isso com a gente? Quem dera, a gente devia ter voltado lá para o Egito. Lá no Egito, a gente tem carnes e cebolas, temos comida farta, a gente está aqui no deserto. E Deus vai e manda o maná, o povo reclama, Deus manda as cordonizes, o povo reclama. De vez em quando eu brinco, né, lembrando as mensagens, quando o pastor Luizinho pregou aqui, eita, povo reclamão. Eu brinco em casa assim e tal. Eita, foram tantos domingos, eita, o povo reclamão. Eu digo, não é possível que a gente não aprenda a, pelo menos, diminuir um pouco a murmuração, a má reclamação, que é a murmuração. E aquele povo não entrou. Esse povo não vai entrar. Moisés, esse povo vai morrer no deserto. Os filhos deles vão entrar, porque eu vou mostrar os filhos dele. Eles passaram essa caminhada, saíram do Egito, dizendo que eu, o Senhor, porque eles disseram, Moisés, quando eles estão reclamando com você, a reclamação não é com você, é comigo. Eles estão me ferindo. Fui eu que tirei, não foi você. Fui eu que chamei você para tirar esse povo do Egito. E esse povo está aí na reclamação, na murmuração em cima de murmuração. E o povo, então, começava a dizer, por que nos tirasse do Egito? Para dar a nós e a nossos filhos por presa. Aí Deus diz, eles estão pensando que os filhos deles vão morrer no deserto? Vai não. Quem vai morrer são eles. Eles que estão murmurando contra mim, eles que estão dizendo que eu tirei o meu povo de lá. Incluía eles também. Eles estão dizendo que eu tirei o meu povo para dar os filhos deles por presa aqui no deserto. Não, os filhos os filhos vão entrar na terra prometida e vão ver a terra que eu prometi. E aí, então, eles vão saber que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus operou milagres ali. 40 anos caminhando no deserto. E no Neguebe não era diferente. A alegria para o viajante era encontrar uma torrente de água. Quando criança eu não andei no deserto, mas a gente, 10, 12 anos, a gente ia para o sertão, e era um momento muito gostoso. Até hoje eu gosto de voltar ao sertão, quando posso, e olhar aquela região. De vez em quando o pessoal manda vídeo, é inacreditável. Às vezes locais tão secos, e às vezes a gente ia passando assim, caminhava alguns quilômetros de uma casa até outra, de familiares. Vamos para a casa do tio fulano, não sei o que, e lá ia a gente, pelo meio do mato, aquela coisa toda, tudo para a gente criança, imagina, 10, 12 anos. Aí, de repente, mamãe dizia, agora estamos passando no rio. Aí a gente olhava para trás, ô mãe, o rio? A gente está passando no rio. Que rio? Só tem areia. Isso aqui é o leito do rio. Agora está seco. Mas na época da chuva, isso aqui eu atravessava nadando e era proibida. Foi a única vez que eu apanhei na vida. Porque meu pai não autorizava. Aí a gente pulou uma vez, bora lá. E aí um parente lá dizia, bora, braçada, viu? Porque tem que chegar do outro lado. Sertão. Aí denunciaram. Disseram ao Zé Gomes, avô, pai, Rízia pulou no rio. Puxa, levou lapada. Essa foi a única vez. Eu estou tentando descobrir alguma outra vez. Mas olha, não só teve uma não, teve mais de uma. Eu apanhei muito, mas a senhora também não só teve uma não. Mas apanhou porque pulou no rio. Rio, no sertão, lugar seco. Mas também, quando cai a chuva, é uma maravilha. Pense num umbuzeiro, pense em bênção, a água ali inundando e arrastando tudo. O deserto do Neguebe, algo em torno de 60 mil quilômetros quadrados. Algumas áreas consideradas de uma região semidesértica. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa família, como os riachos revigoram o deserto. Eu gostaria de ver um pequeno vídeo, só para, talvez, como eu e você, que nunca fomos lá no Neguebe, a gente tem uma ideia. Ao sul de Israel, o Neguebe... Peraí, sustenta aí. Vamos ver se a gente...
Ao sul de Israel, o Neguebe é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdias, as montanhas se enchem de águas e, transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Neguebe. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa família, como os riachos revigoram o deserto. Só Deus pode restaurar as nossas famílias. No Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ter a criação de tudo. No capítulo 2, nós vamos ter a formação do homem e da mulher. E Deus une esse homem e mulher. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. No capítulo 3, eles pecam e caem. E ali, então, é anunciado o que é chamado de proto-evangelho. O primeiro evangelho, a primeira boa e grande notícia é dita lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus haveria, como fez, de vencer a Satanás. Ferido ali na cruz por causa dos nossos pecados. Sim, tu lhe ferirás o calcanhar. Mas não finalmente. E nunca derrotado. Ele venceu a Satanás, esmagando a cabeça da serpente. No capítulo 4, a família vai em ruína. É um filho que mata outro. O pecado está ali na família. Não só com o casal, mas também passado para os seus filhos. Mas no versículo 25 e 26, a palavra de Deus nos diz lá, em Gênesis 4, 25 e 26, tornou Adão a coabitar, a manter relações sexuais com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E olha que Senhor está em letras maiúsculas, lembrando que ali é, de fato, o nome de Deus que está ali. Ali se começou a invocar o nome do Senhor. A Bíblia começa com esta primeira família, com problemas, dificuldades que eu e você nós temos, decorrentes do pecado, com lutas, irmãos, um que tira a vida do outro, mas depois nascem mais, e o Senhor coloca a sua mão sobre a família, e o seu projeto há de ser vitorioso. A Bíblia vai terminar lá em Apocalipse, se você puder abrir, Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, dos versículos de 6 a 10. Apocalipse 19, de 6 a 10. O título que é colocado lá é o júbilo no céu. Não é um título inspirado naturalmente. Apocalipse 19, de 6 a 10, nos diz a palavra de Deus. Então ouvi como som de numerosa multidão, como de muitas águas,
e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, e aqui a igreja, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E se você passar, depois de falado aqui sobre as bodas do Cordeiro, o livro de Apocalipse vai terminar no capítulo 22, versículos 16 e 17. Esse final dos versículos do livro de Apocalipse, 22, 16 e 17, vai nos dizer: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A Bíblia começa com uma família criada por Deus. Satanás tem lutado desde o Éden para destruir todos os desígnios e propósitos de Deus. Nós sabemos que ele já está derrotado. Cristo já o venceu. Jesus então disse: está consumado. A vitória é dada à igreja por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, que começa com uma família instituída e criada por Deus, marcada pelo pecado, pelos problemas decorrentes disto, esta mesma palavra de Deus, a Bíblia, que vai terminar, sim, com um casamento, com as bodas do Cordeiro. A minha oração é que nós possamos lutar pela família. A minha oração é que você lute por sua família. E assim Deus possa falar aos nossos corações. Não só através desses 6 domingos da família, mas ao longo de toda a caminhada, até o dia em que o Senhor Jesus voltar, ou até o dia que Ele nos chamar para estarmos com Ele para todo sempre. Que o Senhor Deus nos abençoe.